Prazer estar aqui com vocês. Na verdade, em referência à primeira pergunta, é óbvio que o nosso pedido tem fundamento, uma vez que não é, esse processo não está se desencadeando agora, é um processo que já vem a um longo prazo em relação ao PSDB na cidade de São Paulo, desde quando houve toda essa mudança na direção nacional, em que tentaram dar um novo rumo para o PSDB. É óbvio que a gente percebe que há um nível de vingança em relação a São Paulo sempre ter sido protagonista do partido a nível nacional. Então, hoje tem aí uma perseguição em relação aos tucanos que no passado caminharam com Bruno Covas, com João Dória, com Rodrigo Garcia. Então, a forma que foi apresentado o nome do Datena, quando todos falaram de ter um protagonismo, do PSDB ser, de fato, o ator principal numa eleição, nunca aventaram um nome como Datena. A ideia é que tivesse um nome da militância, alguém que o partido conhecesse de fato, para representar esse ímpeto social-democrata. Quando eles vêm com a candidatura do Datena a fórceps, né, sem diálogo, sem conversa, vocês terem informação, o Datena não fez uma reunião até hoje com essa executiva provisória municipal do PSDB, presidida pelo Zé Aníbal. O Datena só se reúne agora com o marqueteiro Felipe Sotelo, com o Zé Aníbal e mais 2, 3, tá certo? Você só percebe os integrantes dessa executiva quando ele vai na rua, porque ficam parecendo segurança. E da forma que eles apresentaram o nome do Datena na convenção, que não foi respeitado o estatuto da federação, que diz que em havendo mais de um candidato, o método de escolha é as prévias, eles não fizeram. Eu apresentei a minha candidatura, né, acho que tem envergadura moral para pleitear essa vaga pelo PSDB, eu fui o presidente que mais tempo presidiu o diretório municipal na capital, fui o responsável, um dos coordenadores da campanha do prefeito Bruno Covas. Então, assim, isso não foi respeitado, não foi levado em conta. Então, assim como a Maria de Lourdes, a Lundinha também colocou o nome dela à disposição do partido para disputar umas prévias, eles simplesmente não se atentaram a isso ou não quiseram dar ouvido à militância e colocaram na convenção, aquela convenção golpista que foi feita com menos de 100 pessoas numa sala, inclusive impedindo a participação da maciça militância do PSDB que foi lá para reivindicar o direito de participar da convenção. Como o próprio Datena disse na convenção, né, mais de 800 filiados estiveram lá, a quem ele nos agrediu. Fernando, eu queria fazer uma pergunta objetiva a você. Primeiro, pedir desculpa que eu falei Mário Covas Neto, Bruno Covas, Mário Covas Neto é outro. Prefeito era Bruno Covas, até ali. Agora, Fernando, me diga o seguinte, você tem prova de que não deixaram vocês entrarem na sala? Prova, objetiva, de que não deixaram vocês entrar na sala? Está tudo filmado, documentado. Eu, como ex-presidente, fui impedido de entrar, fui agredido. Mas só tem prova disso para apresentar para a Justiça Eleitoral? Sim, isso está colocado no ato da ação. Está tudo colocado lá. A prova? É prova. Bom, filmagens de um ato que não existiu. O Datena chega numa convenção discursando e não se prova ali o ato da votação. Os filiados impedidos de entrar num ambiente público que é a convenção do PSDB. Mais prova que isso. Tem a prova de que foram impedidos de entrar? Todas as filmagens, tanto da nossa parte quanto da parte deles, mostram o impedimento da militância em não participar da convenção. Fernando, o seu objetivo hoje, o seu objetivo lá atrás, é reconstruir o PSDB, que o PSDB tivesse um candidato próprio à prefeitura, ou é apoiar Ricardo Nunes? O objetivo inicial, o PSDB, há 1 ano e pouco, que muda o que havia sido combinado desde a morte do Bruno. Após a morte do Bruno, todos os presidentes, tanto o estadual Marco Vignoli, quanto o presidente nacional Bruno Araújo, fizeram um pacto de acordo pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes. E assim o PSDB seguiu ao longo desse período. Isso só muda quando Eduardo Leite, de uma forma muito esquisita, vira presidente do partido e quer mudar os rumos do partido aqui na cidade de São Paulo, né? Dizendo que tem que ter candidatura própria sem apresentar nome. Primeiro falou-se de discutir nome, de buscar nome, e nunca foi feito nada. Aí tiram o Datena da cartola. O meu objetivo inicial é que fosse cumprido o compromisso que tinha sido firmado lá atrás ainda com o prefeito Bruno Covas, que o Ricardo Nunes seria o sucessor dele. Até porque o Bruno, quando escolheu o Ricardo, sabia que não podia ir para a reeleição e que o Ricardo seria o seu sucessor. É óbvio que se o Bruno estivesse vivo, certamente o Ricardo seria sim o candidato dele à reeleição, mas no PSDB. Como o Bruno morreu, o Ricardo ficou no partido que ele é filiado desde os 16 anos, tá certo? Então,
quando a gente briga para ter uma candidatura própria, para apresentar as nossas propostas sociais-democratas para a população, uma proposta de centro, coerente, é exatamente para não deixar um cara como o Datena, que é um extremista, ou como já dizia o Bruno, uma biruta de heliponto, que uma hora defende o Bolsonaro e outra hora defende o Lula, uma hora ele elogia o PCC, outra hora ele critica o PCC, então quer dizer, é um cara que não sabe de fato o que quer da vida, né, e quer usar mais uma vez a política como trampolim pessoal para renovar o contrato dele com a emissora que ele trabalha. Isso nós do PSDB, não podemos permitir. Deixa eu insistir na pergunta com você. Por que um partido com a história do PSDB tem que se prender no que você está falando, que é uma promessa de 3 anos atrás, de apoiar Ricardo Nunes? Que é do MDB, tem ali uma história como vereador, com algumas acusações muito complicadas. Por que um partido com a história do PSDB no estado de São Paulo, um partido que teve Fernando Henrique, que teve Mário Covas, tem que se prender nessa promessa de apoiar Ricardo Nunes? Eu acho que é uma questão conceitual. Após a morte do Bruno, se o PSDB tivesse que ter uma guinada para ter um candidato, era só ter estabelecido isso. Só que nunca foi dito isso. Sempre foi natural o apoio ao Ricardo. Isso muda, de repente, quando Eduardo Leite vira presidente nacional do partido e quer se vingar dos tucanos de São Paulo que não apoiaram na prévia presidencial. Aí que tem a mudança. Se mesmo naquele momento, olha, nós temos que ter candidato, alguém do partido, porque o Eduardo ainda veio aqui algumas vezes na cidade de São Paulo em reunião com o prefeito Ricardo Nunes, flertar sobre o apoio. Então, quando ele viu que não ia conseguir o objetivo dele, que era garantir um apoio para uma eventual candidatura dele em 2026, aí a coisa degringola de vez. Eu, e assim como o grupo que me segue dentro do partido, não somos biruta de ponto, nós temos coerência naquilo que a gente prega, tá certo? E se tivesse que ter candidato próprio, como eles mesmos colocaram, que fosse alguém com história dentro do PSDB, não o Datena, que é um outsider, num processo que ele nem sabe como é que funciona. Então, o meu objetivo é fazer com que o PSDB, sim, tenha candidato próprio, mas um candidato alinhado com os preceitos sociais-democratas. Não o Datena da vida, que vira e mexe critica Tucano. Eu até sugeri, falei, olha, ninguém ouviu o José Serra sobre o que ele acha desse processo todo, ninguém ouviu o Fernando Henrique. Pela primeira vez da história, o presidente Fernando Henrique se absteve de indicar em quem vai votar para prefeito, até porque a gente sabe que ele não vai votar no Datena. Então, quer dizer, olha o que essa turma está fazendo dentro do PSDB. Fernando, você não teme que essa ação que você está movendo contra o PSDB, a direção e o Datena, vai prestar um grande favor para o Datena, que está louco para deixar, porque ele não deu certo como candidato, né? Ele está procurando uma saída honrosa que vocês podem dar. E a segunda pergunta que eu queria fazer é o que sobrou realmente do PSDB? Se vocês ganharem a ação na justiça, digamos, e tirem o Datena, quem seria o candidato do velho PSDB, que hoje não tem mais nenhum vereador na capital? Quer dizer, o que sobrou realmente para ter uma candidatura própria? Olha, se a nossa ação de fato prosperar, que é o que eu espero, primeiro que nós temos outros nomes, até como o próprio vice do Datena, que é o José Aníbal, tem muito mais legitimidade para pleitear a candidatura a prefeito do que o Datena. Nós temos o Ricardo Trípoli, o próprio Mário Covas Neto, que saiu do PSDB, que agora voltou para o PSDB, tem legitimidade. A nossa defesa é que seja um processo amplo e transparente, não com sujeitos que só quer usar a imagem do PSDB. E o que sobra do PSDB é exatamente isso, assim, sobra as pessoas que querem de fato construir um partido para sim voltar a ter protagonismo. Quando nós perdemos os 8 vereadores, isso só mostra a inabilidade tanto do diretório estadual e nacional de dialogar, porque tudo podia ter sido feito de uma forma, olha, vai sair uma parte fica, vamos ter uma chapa consistente. O que parece para mim, na realidade, é que boa parte do PSDB está de olho, sim, no fundo eleitoral que o PSDB ainda tem nesse momento e não estão preocupados em formar quadro. Eu, particularmente, sou totalmente contra a utilização de fundo eleitoral, defendo isso já há anos dentro do PSDB, só que tem uma outra turma que não, que quer se favorecer do fundo eleitoral. Esse é o pano de fundo. Você vê, o Datena é um cara rico, o PSDB, salvo me engano, já destinou 16 milhões de reais para a campanha dele, uma campanha pífia, porque nem agenda ele está fazendo. Eu vi, acho que foi ontem, que ele foi na Jacopêssego, parece que ele foi abastecer o carro dele, porque tinha meia dúzia de asseclas ali, só puxa-saco, imagem. Contato com o povo mesmo ele não quer ter. Então, como é que um cara desse quer ser prefeito da cidade de São Paulo, ainda mais defendendo as bandeiras nossas de sociais-democratas?